Bem, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao terceiro workshop da Simulare, esse com o tema Fundamentos da Simulação, Planejamento e Estratégia. É um workshop que foi pensado pelos monitores, no caso está aqui a Kimberly e eu, como monitoras da Simulare, e com o apoio do professor Ítalo Espósito. Tá, esse é um workshop... Pode passar, professor, por favor? Um workshop que, basicamente, nós iremos falar sobre a trajetória do projeto de inovação pedagógica, que é Simulações em Relações Internacionais, a Simulare, o porquê simular, como se portar durante uma simulação, como estudar para uma simulação, passagem de guias, algumas regras fundamentais, documentos e relembrar as premiações que nós teremos na Simulare também. Oi, pessoal, boa noite. Professor Ítalo, para quem não me conhece ainda, eu estou vendo aí que tem alguns calouros aqui, né? Então a gente fica feliz que também o projeto também serve como uma porta de entrada aí para vocês no curso, né? Conhecer um pouquinho mais tanto temas quanto ferramentas de ensino, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje também. Quanto os colegas do curso também, eu acho que é um momento que vocês vão acabar conhecendo veteranas de vocês, é bom para já ir se aproximando, seja por questões de socialização, perdão, de socialização, quanto de networking também, né, para ir conhecendo as experiências que eles tiveram na graduação, seja pesquisa e extensão, né, no ensino vocês vão passar obrigatoriamente por todas as etapas aí, também pela extensão agora, né, com a nova legislação, 10% pelo menos, vocês vão trabalhar, né, e, enfim, aí acho que cabe também, principalmente, então, fazer uma introdução para vocês sobre a trajetória do projeto, né? Já é o quarto ano dele, né? Desde quando a UFT criou o Programa Institucional de Inovação Pedagógica, o professor Jean fez a primeira proposição do Simulare, tá? O Programa de Inovação Pedagógica da UFT é um projeto que cada curso pode ter apenas um, tá? E ele traz um recurso para monitores que vão trabalhar no projeto, e o projeto tem como objetivo trazer algum tipo de formato diferente de aprendizado, tá? Então, outras formas de ensinar, diferente daquela tradicional que vocês conhecem no dia a dia, que é principalmente a aula expositiva, né? E ferramentas de avaliação, que geralmente são provas, né? São trabalhos. Então, a ideia é tentar fazer de outras formas, tá? Enfim, aí a simulação é uma forma tradicional de aprendizado em RI já, então tem muitas universidades, mundo afora, tá? Já é tradicional no Brasil também. Então, eu que tenho colegas aí em várias universidades, principalmente nas federais, que eu conheço mais, muitas delas têm, tá? Então, assim, é algo que também serve para trocar experiências, para ir gerando, né, conhecimento, e para ir trocando também formas de conhecer novos temas, tá? Então, até na aula de organizações internacionais, instituições internacionais, a gente não tem como entrar em todas, né? Então, aqui na simulação, às vezes, vocês conseguem trabalhar algo que a gente não entra na disciplina, geralmente é algo que não entra muito nas disciplinas de instituições, né? Então, é interessante. Falando um pouquinho da trajetória, sem me alongar muito, já estou falando demais, né? A gente teve, então, na primeira, né, a gente fez o MONUSCO, a gente simulou o Conselho de Segurança da ONU, tá? Depois, na segunda, a gente fez duas simulações, tá? Uma da Unifil, tá? E outra da um mini simulare sobre a questão do coronavírus, tá? E a Agenda 2030. Na 23, acho que a principal diferença da primeira, agora, tentando retomar, foi a questão que a gente fez online, então estava na questão da pandemia, né? Então foi diferente nesse sentido. Teve uma questão bacana que foi participação externa de outros estados, outras universidades, então foi bacana conhecer gente que, vamos dizer assim, a galera que é rato de simulação aí, que está em todas. A gente também tem os nossos aqui, né? Tem gente que já foi para vários cantos aí simular. Então, é bacana também, porque é uma forma de conhecer gente por aí, né? Brasil afora, mundo afora, e a gente que pode se tornar um contato profissional, né? Pode se tornar um parceiro de pesquisa, alguma coisa assim, né?
Então, é bem interessante mesmo, né? E aí, claro, para isso tem que tentar se destacar, né? Retomando aqui, aí 2023 a gente fez também, trouxe uma novidade, né? A gente sempre, cada vez tenta trazer alguma diferença, vamos dizer assim, né? Alguma questão nova para a gente, a partir do que a gente vai aprendendo, e também para gerar novos produtos de pesquisa, né? Novos resultados, uma experiência mais interessante de simulação, né? Então a gente fez primeiro a virtual, depois fez a presencial, né? Em 2023, a gente fez a implementação com uma ferramenta de avaliação na disciplina, né, que foi o Simulare Lab. Então, a gente aplicou a questão da guerra da Ucrânia e a simulação histórica na disciplina do professor Murilo também. Tá? Então, o Congresso de Viena foi algo assim, bem diferente das demais, foi bem interessante. Que mais? E em 2023 ainda fez também outras simulações, né, no formato tradicional também. Tá? O que é a novidade, sei lá, e tem algumas fotos, né, de alguns momentos, uma virtual, outras vezes que a gente fez aí, as comissões que trabalharam com a gente, principalmente. O que a gente está tentando trazer aqui a partir das edições anteriores, né? Maior preparação, né? O que a gente a questão que a gente mais patinou nesses anos, né? Aquela questão de chegar na hora e ter alguma questão do debate que estava um pouquinho fora do que geralmente é a realidade, né? Uma resolução que foge às vezes um pouquinho do padrão do que a resolução do que a organização internacional que a gente está simulando costuma emitir, né? Então a gente falou, não, vamos dedicar mais tempo na preparação. E aí por isso a ideia dos workshops preparatórios, né? Tivemos dois comigo, o professor Jean, vamos ter mais 2 preparatórios agora, vamos ter a conferência de abertura também, né? A ideia também é mesclar um pouquinho o presencial e virtual, tem essa novidade lá na proposta, lá, a Educação 4.0, então, as primeiras dois workshops, foi a ideia de ser mais um chamariz ali, trazer gente, engajando com o tema, ser mais geral, agora virtual, para trazer gente de fora do campus de Porto também, né? E aí conseguir essa participação mais fácil e também na questão da preparação, né, na última palestra sobre o tema, né, que vai ser com a professora Débora do Monte, aí virtual também, porque a professora está atualmente morando fora, né? Acho que é isso. E claro, né, a gente vai simular pela primeira vez a OEA, então tem essa novidade aí também. Vamos lá sobre o tema da democracia, né, um tema que está em voga bastante aí, a erosão das democracias, por conta da ascensão de governos de extrema esquerda, direita. A gente teve a eleição do Trump agora, ele prometeu já algumas medidas que potencialmente vão novamente trazer erosão na democracia americana, né, que se coloca como o modelo a ser seguido. A gente vai ter bastante coisa aí para observar aí no caso americano, né, nos próximos anos, e vamos ver o que a gente vai, no que a gente vai debater aqui no caso da OEA, no momento pré-Trump, vamos dizer assim, né? Meninas, repasso a palavra. Obrigada, professor. Pessoal, como a aluna apresentou, eu sou a Kimberly, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as delegações dessa 5ª edição. Como o professor iniciou e vocês já sabem, o modelo é a Organização dos Estados Americanos. Então, vão ser estados que contemplam, que estão ali na América do Sul, da América Central, da América do Norte. Temos a Argentina, o Brasil, a Guatemala, o México, o Haiti, o Canadá, o Chile, Paraguai, Colômbia, Guiana, eu sempre falo Guiana. Uruguai, Peru, Costa Rica, Estados Unidos, Equador, Honduras, Panamá, Bolívia e El Salvador. Então, a partir de todos esses estados, né, a partir das delegações que vocês vão representar, a gente pretende fazer uma ótima simulação que vai, então, evidenciar as relações democráticas, né, e diplomáticas. Pode passar, professor. Bom, nesse tópico, por que simular? Eu gostaria de falar um pouquinho, né, da importância desse simular, dos conhecimentos adquiridos que a gente tem, né? Como o professor disse, nós temos muitos alunos que fizeram parte, né, de diversas simulações, assim como eu, como aluna, e diversos outros colegas de diversos outros períodos.
E a importância da simulação, ela é gigante, é extrema. Porque a gente adquire muitos conhecimentos, né? Nós adquirimos muitos conhecimentos, a gente vê novas formas de negociação, de diplomacia. É realmente a prática colocada, a aplicação, no caso, do soft e dos hard skills, né? Que são as habilidades essenciais para as negociações. E como internacionalistas, ou como tem outros estudantes aqui de jornalismo, de direito, de economia, letras e biologia pela primeira vez, pela primeira vez, é verdade. Isso é essencial, porque não vai somente para negociações, mas vai levar em conta técnicas de oratória, de escrita, de relações interpessoais mesmo. Então, é um ambiente assim que realmente você vai colocar à prova tudo aquilo que você aprende em sala de aula. Então, isso assim, para mim, por experiência própria, é uma das coisas mais legais, assim, que eu acho no curso de Relações Internacionais. E estou muito feliz, assim, de ter outras pessoas aqui que são a primeira vez simulando, né? E eu acho que vai ser uma ótima forma de vocês se engajarem mais, né, no curso, com os professores, com o estudo mesmo. Enfim, mas, assim, sensacional. Pode passar, professor. Aqui, né, algo que a gente também tem trabalhado, o projeto ele tenta juntar um pouquinho sobre ensino, né, extensão, então a gente já simulou fora, né, acho que na hora que eu apresentei o histórico ali, eu esqueci de mencionar, a gente tinha feito a simulação em uma das edições do PIP no IF, de Porto Nacional, né, então foi uma experiência bacana. Como parte de extensão relacionada ao simular, e esse ano a gente, na disciplina de prática de extensão, aplicou também no SEM Florencio Aires. Foi uma experiência bacana, desafiadora, né? E aí, além da extensão, a gente também tenta trazer um pouquinho de pesquisa, né? E aí, tentando trabalhar com esses temas, né? A gente avançou um pouquinho e aí, acho que a questão a ser colocada, né, em relação à simulação é que ela é um complemento, vamos dizer assim, né? É uma forma de tornar tanto a experiência na universidade mais diversificada, né, quanto as formas de aprendizado também diversificadas, né? Tem essa proposta do cone de aprendizagem do Dale, né, que ele vai colocar que tem 3 modos gerais de aprendizagem, né? A ativa, a prática, a experiência icônica, que é mais uma observação, e a simbólica, que é a abstração, né? A leitura de textos, né, que são elementos visuais e verbais, muito que está dentro da aula, né, muito está dentro da leitura, né? É uma forma, vamos dizer assim, de codificação da realidade que vocês vão, né, entender a realidade a partir daquilo que alguém narrou, de alguém escreveu, né, ou de que alguém está falando, né? Isso é uma das formas de aprendizagem. Às vezes é aquilo que concentra muito da carga horária dos cursos, né? Então é importante a gente tentar outras formas de visualizar isso, tá? Tem outra, por exemplo, assistir filmes, áudios, imagens, são outras formas que, a depender da pessoa, tem até mais condições de reter o conteúdo, tá? A viagem de campo, né, pessoal, do sexto período aí participou da viagem de campo, só fala da viagem de campo, que é viagem de campo todo semestre, né? Então pode ser uma experiência que para alguns é muito marcante, né, muito interessante. E um pouquinho a simulação está um pouquinho próximo do que seria esse primeiro grupo aí, tá? De prática, de ativa, né? De fazer, né? Que é uma experiência mais direta, né? Mais, né, nessa lógica, uma experiência inventada, uma participação dramática, mais ou menos isso, né? Vocês vão tentar, de alguma forma, imitar a realidade, né? E a partir disso, isso vai gerar um aprendizado para vocês, né? Mas isso só funciona, ou só tem o resultado adequado se combinado de maneira adequada, tá? Então é importante o equilíbrio entre isso, entre esses grupos aí, tá? Então não adianta ir lá para a simulação, né? E, vamos dizer assim, investir muito na parte dramática sem fazer o estudo, tá? Então não adianta ir lá e falar bem, né? E conseguir, vamos dizer assim, causar uma impressão na parte da oratória, mas se o conteúdo está inadequado, você não fez a pesquisa adequada antes, né? Você não está representando adequadamente qual seria a posição daquele país, se você não está entendendo que na simulação você tem que representar o governo desse país, né? E não aquilo que você pensa, por exemplo, né? Então, a ideia aí, mais ou menos, é que a gente tem um pouquinho, né, um pouquinho dessas 3 experiências aí,
né, para ter um aprendizado mais completo, mas sabendo que a gente vai ter, de alguma forma, que combinar elas, né? Então, por isso que a gente vai reforçar isso, a importância da preparação, para isso os workshops, mas vocês vão ter que estudar, né? E aí a gente vai tentar ajudar vocês nesse processo, né? Os monitores, as monitoras vão estar aí, né? Busquem ajuda, né? Enfim, vamos tentar agora dar umas instruções sobre isso aqui nesse workshop também. Bom, pessoal, queria apresentar um pouquinho sobre como vocês podem se portar durante uma simulação, né? Que vai valer tanto para o simulário agora como as próximas que vocês forem participar. São alguns pontos assim, que são essenciais para uma boa simulação, uma forma de conduta também excelente, né? E que vai representar no desenvolver, no desenrolar da simulação, né? Enfim, representar os interesses dos países, né? Com maior fidelidade. Então, a gente sempre vai frisar que a simulação é como se fosse uma encenação da vida real, né? Então, a partir dos interesses do país, dos posicionamentos políticos, vocês vão poder simular de uma forma melhor. Também sempre não deixar de esquecer de manter o decoro, né? Adequado em todas as formas de interação e o respeito, enfim. Cumprir rigorosamente o cronograma das sessões, como tudo está sendo milimetricamente detalhado e feito, pensado com muito cuidado para vocês. Então, a gente pede que haja esse comprometimento, né? E pontualidade. Sempre reconhecer também, durante a simulação, a soberania da mesa diretora do comitê, né, da OEA, que vai ter as decisões e orientações, né, que vão guiar ali a simulação para não dar confusão, enfim. E também lembrar de usar trajes formais, né, porque realmente é uma representação da vida real. E na vida real, os diplomatas, os representantes, eles usam roupas formais, né? Então, é uma questão de protocolo de evento diplomático. E também a gente queria ressaltar que é vedado o uso de documentos e discursos oficiais, como se fossem de autoria própria, né? Assim como a redação de comunicações em nome de chefe de Estado. Frisando novamente, é uma encenação, é uma simulação. Então... O que você quer dizer? No caso, como é uma simulação, vocês não podem utilizar de um discurso que já existe de uma outra pessoa. Vocês têm que produzir seus próprios documentos, seja um documento de trabalho, o documento de posição oficial e os documentos finais, né? Como consta a questão da proposta de resolução. Sim. E para não ficar como plágio, por favor, referenciar. Então, não esqueçam de referências, que os professores vão estar cobrando isso. Isso. E dos pontos aqui que a Kimberly colocou, é importante ressaltar que também vão estar no guia de regras, que vocês vão receber a questão da composição da mesa diretora, né? Que, como foi citado, ela é soberana. Nós teremos o secretário-geral, que vai fazer esse intermédio entre os participantes e a mesa de uma forma mais dinâmica, e o presidente e o vice-presidente também da sessão. Exatamente. Tá. Partindo agora para alguns pontos de como estudar para a simulação, acredito que alguns de vocês, essa seja a primeira simulação, principalmente para quem é de algum outro curso e tudo mais, então não é um bicho de sete cabeças. Aí é aquela questão da prática, né? Inclusive, na quinta-feira, nós teremos a Mock Simulation, que é basicamente uma simulação da simulação. Então, a gente vai estar num ambiente menos formal que da simulação para passar algumas regras, formas de como vocês devem se comportar, como que devem solicitar a mesa, uma questão de fala e tudo mais. Então, não se preocupem em relação a isso. Em relação a como estudar para a simulação, vocês, além do edital, né, que foi o primeiro documento aí publicado para vocês, nós teremos também o guia de regras e o guia de estudos, que eles são ferramentas que vão auxiliar vocês no decorrer da simulação. Não é necessário que vocês deverão decorar todas as regras, mas terão ali o apoio do guia de regras para tal. Então, ter essa leitura assídua desses guias e tudo mais é muito importante. Identificar a relevância do tema, que nesse caso é crises políticas, mecanismos de prevenção e tudo mais, diante, né, da conjuntura global e regional também, dependendo do país que vocês irão representar, e conectar esses debates, né, atuais em relações internacionais. Dica aqui para vocês é em relação a consultar sites oficiais, sites do governo, de embaixadas e o próprio site da OEA, que tem ali informações que são confiáveis, verídicas e também atualizadas.
alguns aspectos básicos que vocês devem ter em relação ao país que irão representar. Questão da geografia, economia, índices de desenvolvimento, índices de economia, sistema político, que é muito importante, ainda mais para o tema da nossa simulação. E essas informações elas vão ajudar a entender, ter uma base ali da questão tanto do poder ou da vulnerabilidade do país que vocês irão representar. E também algumas questões como política externa, alianças, um histórico diplomático também e a posição desse Estado em relação à temática da simulação. Um outro ponto é em relação à pesquisa. Sempre pesquisar em fontes acadêmicas, em relatórios de organizações internacionais, e identificar para o seu Estado os principais desafios, quais são os seus interesses e as possíveis soluções que estão ali relacionadas ao tema. No caso, pontuando diretamente como que isso afeta o seu país e tudo mais. E essas são questões aqui pontuadas, tanto esses aspectos básicos quanto os avançados, que vocês também deverão incluir no DPO, que nós iremos falar mais adiante de como formulá-lo. Pode passar, professor, por favor? Aqui nesse slide a gente colocou algumas dicas assim que vão ser primordiais tanto para a preparação quanto para a atuação na simulação, né? Ressaltamos, por exemplo, relações bilaterais e multilaterais do país que vocês vão representar. Então, tem em mente, tanto que para além de colocar no DPO, mas tem em mente mesmo para as negociações, quais os países têm interesses similares ou opostos, com quem o país pode buscar alianças estratégicas para vocês formarem ali. O pessoal chama de grupinho, de... Sim, Milena, iremos disponibilizar sim. Como o pessoal tem grupos ali que são chamadas alianças, são para poder formular documentos de trabalho, e tudo isso vai culminar na proposta de resolução final. Então, também ressalto usar dados históricos, né, para prever comportamentos e posicionamentos, né, que ali, conforme o país com que você está lidando, ele vai reagir de acordo com o que está sendo proposto, né. Também a gente dá dicas de ler jornais, portais de notícias que são confiáveis, né, tanto nacionais quanto internacionais, para buscar eventos, né, que vão influenciar. Então, porque tudo está acontecendo simultaneamente, então a gente tem que estar a par. Outra questão é praticar a redação de discursos diretos e indiretos, né, como vocês viram no edital, né? No edital? No edital também. No edital. A questão do tempo. E questão do tempo, né, que vocês vão ter que fazer ali um posicionamento inicial. Isso. E também, para além disso, né, desse posicionamento que é bem curtinho, vai ter o DPO, que é o documento de posição oficial, que vocês precisam ali alinhar os interesses do país. Ressaltando novamente, usar dados e fontes confiáveis para justificar os argumentos e preparar respostas possíveis para questionamentos ou críticas, né? Aquela questão de resposta, estar sempre preparado, porque é uma coisa bem rápida. Então, tal que essa questão de resposta entra muito no DPO, porque se a sua representação, o seu país é citado no DPO de uma outra pessoa, que provavelmente vai acontecer, você tem o direito de resposta. Então, é meio que estar preparado, ter noção ali quais são os países que eu tenho afinidade, que são similares, e quais países que são opostos também. Até mesmo para você saber com quem se alinhar durante a simulação e quem poderão ser os signatários dos seus documentos. Porque isso é importante também. Ressalto um ponto que os DPOs vão ser disponibilizados antes da simulação, para que vocês possam ver o do coleguinha, para estar meio que preparado porque está por vir, né? Enfim, isso é um ponto excelente, gente, e eu recomendo. Pessoal, estejam de olho, né, como é que está a questão da democracia no país de vocês, se está uma situação mais complicada ou melhor, né? E também a ideologia do governo, né? Governos lá potencialmente mais próximos ideologicamente, seja na esquerda ou na direita, tendem a se aliar aí para criticar mais governos do outro espectro ideológico. Ainda no ponto de como estudar para uma simulação, nós temos aqui mais algumas dicas, e uma delas é em relação a, mais uma vez, estar familiarizado com as regras e os procedimentos da simulação, como o uso de moções, o tempo de fala e como propor a resolução também. E aqui a gente traz a questão de praticar essas interações formais, como a redação de documentos, a questão da negociação, porque, querendo ou não, em muitos momentos, vocês, delegados, terão de apresentar, fazer a proposta de resolução, fazer um documento de trabalho, o documento inicial, que é o DPO. Então, é importante ter essa prática também. E usar essa interação para criar estratégias prévias de colaboração também, como nós já citamos antes.
e organizar notas com informações-chave sobre o país, aliados, tema da simulação, incluir dados estatísticos, citações de discursos relevantes e mapas que reforcem os argumentos. E aqui trazendo uma dica mais pessoal, que eu estava até debatendo com a Kim antes, que uma coisa em comum que a gente já fez em outras simulações fora foi de trocar antes contato com pessoas que eu sei que vai representar um país que é alinhado ao meu e já começar a pensar em estratégias de como fazer uma proposta de resolução, inclusive de forma mais informal, trocar bilhetinhos durante a simulação para alinhar mesmo essas questões. Grupos em WhatsApp também funcionam bastante. Então, você estando alinhado com esses países mais similares, você tem ali parcerias que vão ajudar a fluir muito mais a simulação. Então, é uma forma também bem interessante fazer mesmo esse contato, esse networking. E vocês terão durante também os dias da simulação tempo para isso, com o coffee break, os intervalos. Então, aproveitem esses momentos para essa troca de ideias também. Bom, gente, aqui eu trouxe a capa dos guias, mas para deixar bem claro que a gente está cobrando, eles vão ser liberados ainda nessa semana, o mais rápido possível, estão sendo revisados. Bom, o guia de estudos, né, ele é um documento importante que ele vai situar os participantes quanto ao processo de estudos para a simulação, né? Ele é um guia que vai sumarizar as informações importantes, como quais são os Estados-membros, participantes, a disposição e a estrutura própria da OEA, que vocês têm que ter noção disso, né? Uma vez que vai ser a Assembleia Geral da OEA. Crises políticas, mecanismos de prevenção, ele vai trazer um panorama ali geral que vai contribuir para o seu estudo mais específico individual. Lembrando que é só uma contribuição, não se prendam ao conteúdo que está no guia de estudos também. Sim. Só para situar também a questão do guia de regras, ele é um documento essencial que detalha normas e procedimentos, né? Como as moções, explicações mais sobre os documentos que a gente vai apresentar logo a seguir. O comportamento, né, dos comitês que promove debates mais produtivos. Então, são formas assim que vão guiar a simulação, tanto durante os dias mesmo, quanto fora do processo de preparação. Pode passar, professor. Partindo para uma partezinha mais burocrática da questão das regras da simulação, nós vamos trazer aqui alguns pontos importantes durante a simulação, que são as moções. Então, sempre que vocês forem solicitar algo diretamente para a mesa diretora, você tem que fazer um pedido de moção. Colocar a plaquinha ali na vertical, na sua mesa, e fazer o pedido da moção. Então, é importante que vocês conheçam, entendam entendam e saibam os nomes de cada uma delas. Então, nós temos aqui a moção de reconhecimento, que ela é utilizada quando um delegado ele chega depois do início da sessão e perde a chamada. Geralmente, em todo início de sessão, a mesa diretora vai fazer a lista de presença, vai chamar cada um das delegações ali presentes, e vocês irão responder com presente ou presente votante, que no caso, em um momento que precise de uma votação, vocês não podem se abster. Então, cheguei atrasado, cheguei depois, a sessão iniciou, não estava durante, você tem que pedir uma moção de reconhecimento. Moção de adiamento da sessão, a mesa vai anunciar quando essa moção estará em ordem e ela será procedente pouco antes do término das reuniões. Ela não finaliza o debate, apenas adia. Então, por exemplo, chegou, está ali se aproximando da hora do almoço, por exemplo, vocês terão que pedir uma moção de adiamento da sessão e aí sim a mesa irá conceder, dependente do horário também, e vocês serão liberados. Moção para debate não moderado. É uma forma de debate sem a participação da mesa diretora, limitada somente pelo tempo de duração estabelecido antes de sua votação. Ela é uma moção aprovada com maioria simples de votos e com o objetivo de facilitar o intercâmbio de ideias de uma maneira mais direta do que aquela permitida no debate formal. Até porque durante o debate moderado, que é feito pela mesa, os delegados ficam um pouco mais restritos. Não pode ter aquela conversinha, enfim, é um ambiente formal. Então, o debate não moderado ele serve para isso. Você pode sair do seu lugar, conversar com outro delegado, trocar ideias, mas tudo isso com um certo tempo, que não pode exceder aí de 30 minutos, por exemplo. Então, vocês têm que fazer esse pedido, moção para debate não moderado, e dizer o tempo dessa moção também, para aí sim a mesa escolher acatar ou não. Inclusive, recomendo, o momento do debate não moderado é o que mais flui em relação a negociações, a networking, então já fica aí de dica também. Uma outra é a moção de divisão de questão. Ela é utilizada caso algum representante ache necessária a votação da proposta de resolução em partes, podendo ser em cláusula ou blocos. Então, chegou ali no final da simulação, temos a proposta de resolução completa, e aí
o delegado ele pode solicitar que, no caso, a votação para cada uma das cláusulas seja feita de forma separada também. Pode passar, professor, por favor. Bom, pessoal, a moção para a introdução de documento de trabalho, aqui a gente vai mostrar agora, né, o documento de trabalho, mas basicamente quando esse documento ele for redigido, que tiver alguma informação crucial que deve ser mostrada para os outros delegados, deve-se pedir essa moção, né, para a introdução do documento de trabalho, e o documento de trabalho deve ser enviado ao e-mail do Simulare. Ou Drive, né? Acho que vai ser o Drive. A gente está decidindo ainda se vai ser o Drive ou o e-mail, mas ela deve ser enviada para a mesa diretora, deve se reconhecer e então pedir a introdução, no caso, e aí que a gente reconhece, para que ela seja mostrada, apresentada no telão. Bom, mas é bem simples. A moção para a introdução de proposta de resolução é a mesma coisa, quando tiver um draft, No caso... Como assim você quer dizer? Um rascunho, quer dizer. Enfim, quando tiver um rascunho da proposta de resolução, ela deve ser introduzida à mesa, né, enviada, e deve se reconhecer para que possa ser mostrada no telão igualmente, né? E depois haver a votação, que a gente vai explicar também. E, enfim, a moção para introdução de uma emenda, essa daí ela só entra em ordem quando tiver uma discussão da proposta de resolução, enquanto estiver acontecendo. Caso algum delegado queira colocar alguma emenda, que vai ser explicado tudo certinho, todos os tipos de emenda no guia, deve-se solicitar, então, a introdução de uma emenda, aí a votação, né, entre os delegados, a mesa reconhece e ela é acatada. Que no caso, há 3 emendas, que é a aditiva, substitutiva e a excludente. Por exemplo, vi algum erro, vi algo que está errado na proposta de resolução, peço uma moção excludente, posso tirar uma cláusula substitutiva, vi um erro ortográfico, posso ir lá e organizar isso, entendeu? Então, basicamente, é para isso essa moção. Exatamente. E a moção final, né, que é a moção para o encerramento da sessão, ela só entra em ordem quando a proposta de resolução for aprovada. Geralmente não, em todos os casos ela é dada no final da simulação. Então, na última sessão, ela pode ser proposta a uma votação com maioria, né? Que todo mundo vai votar a favor, ela é acatada e a mesa concorda. Só para quem nunca participou de nenhuma simulação, é basicamente obrigatório que vocês, delegados, entreguem para a mesa um documento, aliás, uma proposta de resolução, porque ela que vai conter basicamente tudo o que ocorreu na simulação e os feitos a partir dali, o que se propõe, entende? Então, obrigatoriamente, vocês terão que produzir uma proposta de resolução e que nós iremos explicar um pouco mais nos próximos slides. Tá, vamos para o primeiro documento. Marcos? Oi, boa noite. Só uma dúvida em relação a... Vocês falaram que a maioria... Aí, para aceitar o documento, vai ser a maioria simples ou a maioria qualificada? Qual documento? Todos, no geral, que vocês comentaram. Documento de trabalho. Tanto o final quanto o documento de trabalho. Tá. Documento de trabalho não precisa de nenhuma maioria para isso. No caso, é a mesa que escolhe. Aí, o que precisa? Você ter a quantidade de signatários suficientes. Se não me engano, são 5, né? 5 signatários no seu documento de trabalho. E aí, sim, a mesa vai acatar. Não precisa de votação. Agora, o documento provisório, que ainda não é a resolução, ele precisa de... Agora, eu realmente não lembro. Se a maioria só pode dar um help. Então, help, eu acho que tem no guia. Pois é, boa pergunta, mas vai estar no guia, pode deixar. Eu consigo olhar no guia aqui, rapidinho. Mas acredito que seja a Maria simples mesmo. Acredito que eu tenho sim. essa impressão. Vai estar no guia. Tá. Tá bom, obrigado. Por nada. Partindo agora para os documentos fundamentais da simulação, vamos para o temido DPO. Tenho recebido muitas mensagens no meu WhatsApp sobre como fazer isso aqui. E assim, é mais simples do que se imagina. Inclusive, eu trago aqui um exemplo de documento de posição oficial que foi, inclusive, premiado no ano passado como melhor DPO. E, basicamente, o documento de posição oficial deve ser feito obrigatoriamente por cada uma das delegações. Ele é um documento prévio que é enviado antes para a mesa, inclusive enviado antes para vocês, delegados, para que tenham acesso à questão de como aquele país poderá se posicionar durante a simulação. E é com ele também que os nossos professores irão avaliar e também terá uma premiação final em relação ao DPO. Tá? Depois nós vamos liberar os slides, vocês podem olhar melhor o documento aqui
disposto, mas basicamente vocês vão colocar o nome oficial do país, por exemplo, não Brasil, mas República Federativa do Brasil, colocar o brasão do país e não a bandeira, colocar o tema, o nome dos delegados e tudo mais. E, em geral, o DPO, basicamente, você vai apresentar brevemente um contexto histórico do país que você está representando, vai falar sobre as políticas adotadas por seu país que são pertinentes ao tema da simulação, trazer dados, trazer informações também reais sobre que sejam pertinentes também ao tema da simulação e que seu país adota, como que ele se posiciona diante daquela temática, como que ele se posiciona diante de uma crise política ou como que ele está, se ele está em crise política, né, no caso da nossa simulação aqui. E, basicamente, explicar como que o tema ele vai afetar o seu país. No caso, você vai descrever aqui também as principais medidas que o país adotou para mitigar ou para, enfim, tal temática e descrever como que esse Estado ele se posiciona, o que ele recomenda e como que ele está alinhado em relação ao EA. Então, é um documento mais geral, é um documento realmente de posicionamento, né? E que vai guiar os outros estados a saber como que o seu país lida com aquela situação, circunstância. E acho que não precisa passar aqui não, né? Passa, só uma vez. Temos João Pedro. Luana mandou no guia, mas no caso de países antidemocráticos, no caso, para fazer o documento de posição oficial, você vai se posicionar de acordo com o seu país. Se ele é antidemocrático, você vai se posicionar dessa forma. É a defesa. É importante, né? Nenhum país, né, vai se declarar antidemocrático, vamos dizer assim, né? Então vai ter que, de alguma forma, fazer um malabarismo ali, né, para justificar, enfim, as motivações que levaram o governo a tomar uma medida que é considerada pela OEA como antidemocrática, né? Então, claro que esses países ficam numa situação um pouco mais delicada, né? Quando esse tema está em voga, né? E aí o caminho, em muitos casos, vai questionar governos que vão criticar, vão questionar práticas em governos que vão criticar, vamos dizer assim, vão contra-atacar, entre aspas, né? Vão questionar esses posicionamentos contrários ao seu governo. Então é isso. Por isso que a gente mencionou, né? É importante saber quem vão ser os seus aliados, tá? Os países geralmente com mais problemas, em termos de mais pontos fracos ali, vão ter que se aliar com esses outros semelhantes, né? Ou países ideologicamente mais próximos, que aí pode gerar uma narrativa de que, na verdade, é o outro país, que é ideologicamente oposto, está criando uma narrativa contrária, esse tipo de debate, né? É importante colocar que, no fim das contas, como é um tema que está se referindo a questões normativas, tá? Que é o quê? Democracia, respeito a regras, né? Gera-se muito debate em relação a isso, né? O que o outro vai falar, vai ter um espaço para ser questionado, tá? Então, essa é a questão, tá? Tenham isso em mente e estejam preparados para isso. João Pedro, pode tomar a palavra já, então, que a gente está... Boa noite. Eu não sei se já foi dito, mas uma dúvida. Quando será disponibilizado o modelo do DPO e qual é o prazo para envio do DPO? Já foi falado prazo, inclusive em e-mail, né? No caso, inclusive explica como que vocês deverão enviá-lo e tudo mais, para o dia 20 de novembro. Mas a gente está pensando em postergar um pouquinho por conta da questão do guia de regras. Mas essa questão de modelo, basicamente... não há muitos na internet que vocês podem pesquisar, mas assim, não é necessário colocar, por exemplo, o brasão da Simulare. É a questão de colocar, basicamente como está aqui, documento de posição oficial, o brasão do país, o tema, e aí fazer o texto, né? Com a questão do posicionamento, do contexto histórico do país, política externa e tudo mais. Basicamente isso. A gente vai encaminhar isso aqui no grupo, mas no guia de regras vai ter um também, que será disponibilizado, acredito que amanhã, o guia de regras. Mas a dispensar em relação à data a data da entrega do documento de posição oficial. Mais tardar, acredito que quinta-feira. Sim, vocês. pessoal. Informação aqui, aleatória. O negócio do DPO, a questão é que não vai ter um modelo assim. Você pode fazer no Google Docs, no Word mesmo. Você pode colocar só a imagem e a estrutura mesmo. E é isso, porque é um documento formal, então não tem muito frufru, não. E teve uma mensagem aqui da Milena, rapidinho. Ah, tá.
No caso, não necessariamente se restringe a uma página. Esse aqui, por exemplo, ele tem uma página e meia. É no máximo 2 páginas, ele não pode passar que isso. Basicamente o ponto. Respondendo a Milena, no caso, isso aqui era uma data anterior, né? Isso. Bem anterior, antes do edital ser lançado, e ela vai ser alterada, então podem ficar tranquilos que vai dar tempo. Pode passar, professor, por favor. Mais alguma dúvida em relação ao DPO? Aqui é uma continuação, como eu falei, eu tenho uma página e meia, que tem as assinaturas dos delegados e as referências, que é muito importante também, de onde vocês tiraram os dados que inseriram no documento. Gente, não é chat GPT, tá? Tem que ter referência. Mesmo se colocar lá, tem que ter referência. Pode passar, professor, por favor. Bom, aqui, já indo para os finais dos documentos, esse aqui é o documento provisório, né? Basicamente, ele vai ser o rascunho, como eu tinha falado, da proposta de resolução, né, final. Então, vai ser todas as ideias que vão ser apresentadas durante a simulação, que vão culminar nesse documento provisório, né, que vai ter a votação e tudo mais, para ele, no fim, ser uma proposta de resolução. Mas não tem segredo, é realmente as ideias, os pontos primordiais das discussões. Deixa eu passar para os... Aí, é com o senhor agora. Tá, gente. A proposta de resolução é o documento final, tá? Que vai ser criado, né? A partir, vamos dizer assim, aí são pequenos passos, né? O DPO é aquele começo, é o cartão de visita, cartão de entrada, assim, vamos dizer. É o documento de trabalho, é já um documento já relativamente avançado, né? Dos trabalhos do que está sendo discutido, tá? Então, ali, o documento de trabalho já vai ter, vamos dizer assim, as coalizões formadas, né? Mais ou menos os temas que vão entrar na proposta de resolução, tá? E a proposta de resolução é aquilo que encerra, né? É o resultado, né? Aquilo que sai depois de 2 dias de trabalho e vários dias de preparação, tá? Acho que o que é importante aí, né, da proposta de resolução é sempre tentar deixar ela mais fidedigna, ou seja, parecida, né, com outros resoluções que já foram emitidas pelo mesmo organismo internacional, bom? Então, pela Assembleia Geral da OEA, né? Então, olhem, né, eu coloquei o QR Code aí, de resoluções anteriores da Assembleia Geral da OEA. Tá? Deem uma olhada lá. Né? E lá vocês tem os links ali, você aperta, né, e vai baixar um documento em Word, tá, gente? E ali vocês vão conseguir ver. Né? Então, ela tem esse formato geralmente com um preâmbulo, né, que aí vão retomar temas que já foram tratados, né, em outras resoluções ou debate, né, geral, né, e depois aquilo que foi decidido, vamos dizer assim, né, e aí aquilo que vai se recomendar a partir dos debates da Assembleia Geral. Tá? Então, dê uma olhada aí no QR Code, ali vocês já vão ter histórico das resoluções da OEA, né, e ali dá para vocês darem uma olhada, às vezes baixem, né, dê uma buscada por palavras-chave, dependendo, né, democracy, alguma coisa assim, vocês vão encontrar informações de outras ali, ver quando que se discutiu o tema, o que se debateu, né, e o que saiu a partir dali, e é mais importante, principalmente, para ver essa questão do formato, né, da estrutura, do tipo de redação, para depois sair lá. Em algumas simulações anteriores, por exemplo, às vezes a resolução saiu meio que um Frankenstein, assim, né? Cada delegação foi lá colocando um conteúdo, não, meu país é isso, o meu é aquilo, a minha delegação se posiciona assim. Não, esse documento tem que ser posições comuns, tá? Tem que encontrar o meio termo ali, que todos vão concordar, ou a maioria vai concordar, né? Para ela ser aprovada, tá? Para ela ser levada à votação e ser aprovada, tá bom, gente? Então tenham isso em mente. Por último, mas não menos importante, até porque é o documento que mais se apresenta durante as simulações, nós temos o documento de trabalho. Né? É um documento que vocês podem apresentar a qualquer momento durante a simulação, basta pedir a moção e enviar previamente à mesa. E se for acatado pela mesa, ele será reproduzido
no nosso caso, a partir do Data Show, para que todos os delegados tenham acesso e possam ler. E, basicamente, é um documento em que o país, no caso, a representação, ela vai apresentar suas ideias diante daquele momento ali no debate. E, como eu até citei antes, é necessário que tenha ali uma quantidade de signatários para que possa ser acatado pela mesa, que, no caso, é de 5 signatários. Pode ter mais, agora menos que 5 não pode. E, basicamente, ele não é um documento que siga uma regra específica, então vocês podem colocar dados, notícias, gráficos, um vídeo, se couber ali durante o debate, e é um documento bastante utilizado mesmo no decorrer da simulação, que você pode demonstrar como que você se posiciona, como que pensa durante aquele debate, até porque, apesar de nós termos um tema central, que é o EA, crises políticas, mecanismos de prevenção, né, a defesa da democracia nas Américas, há uma agenda que vocês irão produzir que vão envolver vários outros aspectos diante desse tema central. Então, basicamente, vocês têm que estar ali em consonância com isso e apresentando suas respectivas posições, né, naquele determinado momento. Então, basicamente, o documento de trabalho é ideal para você apresentar diante dos demais delegados e trazer ali o seu posicionamento gráfico, o que for necessário e que seja produtivo para o debate na simulação. E apenas relembrando, nós teremos algumas premiações, já é tradição no Simulare, que basicamente são as 3 aqui, cada uma delas tem suas menções honrosas. Nós teremos a premiação da melhor delegação, que no caso reconhece a dupla que vai melhor defender os argumentos em representação ao seu país. Então, essa é uma das premiações. E sua menção honrosa também. Melhor delegado, que é uma premiação destinada ao delegado, essa não se restringe à dupla, mas somente ao delegado, que mais se destacou, que teve excelência ali na defesa de um ponto de vista, que demonstrou habilidades de argumentação, conhecimento, né, porque foi aquilo que o professor falou, não basta ter uma boa oratória sem ter um conteúdo ali embasado enquanto fala. E o DPO, o melhor documento de posição oficial, que será reconhecida a delegação que elaborar o DPO mais consistente e embasado, refletindo uma análise aprofundada do tema em discussão. E aí as menções honrosas, que não são necessariamente o prêmio principal, mas ela vai destacar ali o esforço, o empenho em cada um desses pontos. E é isso, gente, o nosso workshop. Aqui a gente colocou o QR Code, que vai direto para o Instagram do Simulare. Temos também um e-mail e, conforme a aluna disse hoje, nós criamos um grupo no WhatsApp, né? Isso, dos delegados, mas o nosso principal canal de comunicação ainda vai continuar sendo o e-mail, mas é só para facilitar, mas é o e-mail. É isso. E a questão de dúvidas, caso vocês tenham, agora é o momento para essa troca de debates. Podem levantar a mão, nós iremos conceder a palavra. E algo que foi falado aqui hoje, que vocês ficaram com dúvida, podem perguntar. Só lembrando que dê mais informações, porque isso aqui foi de uma forma mais geral, né? Há muitos detalhes ali durante a simulação, estão inclusas no guia de regras, tá? Que será enviado a vocês. Então, dúvidas, vocês podem utilizar o chat ou levantar aqui a mãozinha que iremos conceder a palavra. Em relação a algum documento, ou a como proceder a algum momento. Essas são informais, mas vai ter. São as premiações informais. Delegado e delegata. Delelac. Delemudo. Acho que não vai ter delemudo. Não? Não. Ah, tá. Deu treta. Então não, gente. Então é Delelac. Eu lembro que eu participei de uma. Delegado. Eu participei de uma que teve o delegado mais estiloso, e aí escolhia quem estava com a melhor roupa ali, formalzinha e tudo mais, e premiou. Interessante também. Podemos pensar em mais. Pode ver isso. Mas vamos ter essas também. Algo mais, gente? Dele Fashion. Boa. Gostei do nome, Dele Fashion. Anota aí. Gente, só lembrando que na quinta-feira nós teremos a Mock Simulation. Vocês têm alguma dúvida em relação ao que seria essa Mock Simulation? Podem falar aqui também. Nós temos tempo. Eu vou anotar o Dele Fashion, gostei. O professor quer complementar alguma coisa? Para finalizar, assim, esse workshop? Você me ouviu? Não sei se ele te ouviu, mas eu não troco. Professor, Ítalo, tá me ouvindo?
Tô sim, tô sim. Não, acho que tá ótimo, mas agora é um momento de dúvida mesmo. Se alguém tiver mais alguma, né? Algumas apareceram durante a fala, a gente parou, mas eu acho que é importante, né? Tiveram algumas perguntas aí sobre questões de datas. É importante a gente alinhar internamente direitinho e passar isso já nos grupos, tá, gente? Para garantir também a questão de que, na medida do possível, eles tenham, né, os guias antes de qualquer entrega que exija os guias, tá? Algumas coisas, né, gente? Aqui o Marcos. A Mock Simulation vai ser a simulação da simulação, né? Você está perguntando o tema? Seria? A gente debateu na última reunião que seria crise na Venezuela. Só que eu estava comentando com a Kimberly que a MOC ela é um ambiente mais descontraído. Então, esse tema meio que teria que demandar um tempo do pessoal para instigar um pouquinho ali em relação a um estudo. E, geralmente, a Mock Simulation ela é mais geral. Qual foi aquela que você participou, que foi um tema assim, super aleatório? Eu participei no ANASUEB, que é a simulação da União Europeia, em julho, que o tema era qual o melhor filme produzido. Então, cada país defendia, aí tinha uma galera que gostava muito de um filme, só que era dos Estados Unidos. Então, tinha a questão assim, de conflitos, mas é uma coisa muito interessante. Mas basicamente não vai ser um tema assim difícil, é mais para uma questão de um primeiro diálogo entre os delegados e para que entendam alguns procedimentos iniciais da simulação mesmo. Na extensão, né, Marcos, a gente fez aqui estava também Bolacha versus Biscoito, era a delegação do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. E as meninas fizeram o DPO, ficou muito bom o DPO, gostei demais. Eu acho que até é legal, assim, mandar para vocês verem um pouquinho. Tem um exemplo que ficou bem bacana. Agora, quem foi a Maria Clara, quem mais que era? A outra, agora não estou lembrado. Acho que era a Vitória, não sei. Foi bem legal, foi bem legal. E é isso, a ideia é assim, né? Um tema que pode ser nada a ver, vamos dizer assim, né? Só que é mais a ideia para ver como que funciona na hora, assim, né? O tipo de moção que dá para pedir e tal e coisa, tá? A Luana aqui, não entendi muito bem o documento de trabalho, qual a finalidade dele. Não é toda delegação que tem que fazer, tá? A ideia é para organizar os trabalhos, né? Então, trazer um tema, ser debatido, né? Juntar, vamos dizer assim, também países, né? Dentro de uma mesma temática, uma mesma causa, vamos dizer assim. O que mais vocês acham importante colocar, meninas? Por exemplo, eu acho que o documento de trabalho entra muito quando... Eu utilizo mais quando eu discordo de algum país. Aí, sei lá, falou algum dado ali... Por exemplo, ano passado, não lembro se a Arábia Saudita estava com uns papinhos tão, assim, humanistas, tipo a Arábia Saudita, e aí o pessoal fez um documento de trabalho e tal, apontando, tipo, mostrando ali o que você poderia mostrar, por exemplo, que o país não condiz com aquilo que ele está dizendo. Então, isso poderia ser um documento de trabalho, entendeu? Apresentar algum gráfico importante, ele é mais informal mesmo. Uma notícia, print de tweet. Não, print de tweet não. Quem viveu ano passado sabe. Esses veículos, assim, de canais de informação, mas documentos oficiais também. Enfim, tudo que vai gerar ali o debate, né? Que se a delegação está contradizendo, é a hora de... Eu também costumo utilizar mais para a questão de posicionamento. Tipo, o que eu penso sobre aquela temática no momento, coloco no documento de trabalho e é uma forma de que você pode até utilizar para, como que eu posso dizer? Para deixar mais claro para os seus delegados como você se posiciona. Então, ele vai ser reproduzido para todo mundo, você não obrigatoriamente precisa ler o que está ali, mas é uma forma de você articular o que você pensa também. Então, é bem interessante, até mesmo para você ser ativo durante a simulação e até mesmo, né, quem sabe, com isso, conquistar alguma premiação também. Exatamente, gente. Quanto maior o envolvimento e consistência no que vocês estão dizendo, né? Não só causar treta, de maneira informal aqui falando, mas se tiver consistência ali no debate, vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Choquei a fonte confiável? Essa eu passo para o professor Ítalo responder. Professor? Não, gente. Não, procurem. Assim, o Choquei talvez retirou a informação de algum lugar, de um outro site de notícia. Então, vão atrás desse outro site aí, mas... Não, melhor não. Sites conhecidos por serem sensacionalistas, esse tipo de coisa, convém evitar. Tá? Então, assim, toda a informação, sei lá, você vê uma coisa muito aleatória, assim, ou de um site muito estranho, ou pouco confiável.
dá uma googada lá, pega uma notícia, um trecho da notícia, coloca no Google, vê se tem outras fontes que estão confirmando essa informação, né? Vê se tenta ir no site, um site oficial, né, de quem que seria o responsável por essa informação. Aí dá para checar, assim, pode ser uma pista, né? Mas não vai de cabeça em alguém que não dá para confiar muito, tá, gente? É isso. Eu acho que um outro ponto que dá para utilizar no documento, como com o recurso do documento de trabalho, é a questão de algo que aconteceu naquele momento, que está simulando e que é pertinente. Por exemplo, sei lá, quem é Argentina, Milei fez alguma loucura e alguém de uma outra delegação quiser pontuar aquilo, pode utilizar um documento de trabalho, até mesmo para dar uma tacada em outro país, por exemplo. Então, o documento de trabalho também vai servir para isso. Documento de representação tem que ter no mínimo 5 signatários. Documento de trabalho tem que ter no mínimo 5 signatários. Documento de representação, no caso, você se refere ao DPO, ele não precisa de signatários. Agora, o documento de trabalho, esse que a gente está aqui explicando, ele precisa sim. Então, quando você for mandar para a mesa, tem que ter ali 5 signatários, que é o mínimo. Pode ter mais que isso, mas o mínimo são 5. Sim. Então, é importante fazer ali os contatos, tá, gente? Para ter pessoas que sejam signatárias nos documentos de vocês. E os documentos, eles variam a quantidade de signatário, mas vai estar tudo no guia. Não, impressos não. Agora, tem muitos delegados que utilizam desse recurso, né? De imprimir o próprio DPO, de deixar ali do ladinho, de levar algumas anotações. Mas vocês não precisam entregar no impresso, não. Inclusive, tá também naqueles informes que eu mandei para cada um dos delegados no e-mail, que ele deve ser enviado por e-mail, tá? Inclusive, lá no assunto, coloquem DPO, o nome do país e mandem para a gente, tá? Para a questão de identificação. Mas tem muita gente que utiliza esse recurso, é interessante, de imprimir ali mesmo o DPO, tem muita gente que ficar gosta de anotando algumas coisas, sim. Exatamente. Uma coisa interessante também, né? Acho que a gente pode encerrar, se não tiver tantas perguntas, às 8h40, mas, assim, de dica também, que eu estava até comentando com a Kimberly, que uma coisa que também é permitida na simulação, que está no guia de regras, é a questão dos bilhetes, que, como é um ambiente formal, fica mais difícil de vocês conversarem, de fato, até para não atrapalhar. Não pode sair do lugar também. Exato, não pode sair do lugar. Então, para não atrapalhar ali toda a formalidade da simulação, vocês utilizarem bilhetes para se comunicar com outros delegados. Colocar ali, de forma breve, o que é que vocês precisam e tudo mais, e aí encaminha esses bilhetes. É bem interessante. Sim, ou pelo WhatsApp também. O WhatsApp também funciona muito. Então, são estratégias, podem utilizá-las. E uma dica para quem é simulante de primeira viagem: não tenham vergonha, não tenham medo, receio. Na verdade, vocês vão ficar um pouquinho nervosos, porque é comum, mas vai dar tudo certo, porque ali no final é tudo uma questão de... É uma encenação, né? É uma encenação. A gente leva a sério, assim, né? Porque tenta simular a vida real, mas é tudo questão de... Enfim, é uma simulação. É isso, que vocês levem dessa simulação o conhecimento, a questão de conhecer outras pessoas, de cursos também diferentes dos de vocês, e a experiência em si, que é bem interessante também. Então, que vocês possam carregar isso no pós-ciclo. Gente, é importante colocar isso mesmo. É um ambiente de aprendizado, tá, gente? Então, assim, o que a gente vai tentar, em termos de regras, etc., é para o aprendizado ser melhor, tá? Para a experiência ser melhor, para vocês levarem mais conhecimento e tal. Mas esse é o objetivo, tá? Aprender mesmo, conhecer, ser algo diferente, né? Ser algo que eles vão gostar. É algo que é uma imersão também, né? Porque a gente sai, inclusive, bastante cansado ao final de 2 dias, tá? Então, se preparem para isso também. Tem a parte desgastante, né? De ficar o dia inteiro lá, de ficar trabalhando o dia inteiro, né? Mas quando cansa também tem vamos dizer assim, a satisfação depois é maior também. Diga, João. Uma dúvida acerca dos horários. Os 2 dias serão integrais? Sim. Isso. Manhã e tarde, né? Ok. Isso, manhã e tarde. O cronograma, inclusive, está pronto. Só está passando por uma avaliação do nosso coordenador para ser enviado a vocês, inclusive com os horários certinho de saída de Porto Nacional a Palmas e também o retorno de Palmas a Porto Nacional, né? Mas tem lá com intervalo pela manhã, com coffee break à tarde, horário do almoço, atenção também ao credenciamento, enfim, todas essas questões estão lá também. Vocês têm um horário previsto para o início pela manhã? 8h30. 8h30, certo. Mais alguma questão? E é isso, gente. É um ambiente de aprendizado, então
Não tenham medo de errar e nem de perguntar. Sim, vai ser No no mesmo mesmo. lugar. Auditório da reitoria. É isso então, gente. É isso. A gente pode encerrar, talvez. Finalizado, então, o terceiro workshop da Simulare. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham retirado algo de importante daqui, do que nós expusemos. Vamos enviar agora, depois de encerrar, os slides, porque eu acho que vai ser um pouco valioso para vocês, né? Tem algumas informações importantes. Mas, caso vocês tenham dúvida, qualquer outra questão, logística, de transporte, de tudo, podem mandar pelo e-mail. A gente vai estar disposto para responder. Se for algo muito urgente, todas as pessoas que estão como administradoras do grupo dos delegados são monitores. Então, em horário Comercial. podem mandar também. É isso. E é isso. A gente pode encerrar. Certinho. Beleza, obrigado, gente. Bom descanso aí para todos e todas, então. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, gente. Tchau. Massa que teve uma quantidade certinha, tipo, tinha 34